eu me identifiquei com a bruxaria. Se isso aqui vai contra Deus, então é isso que eu quero. Eu comecei a parte de vampirismo, que foi me cortar e beber o meu sangue. Meu nome é Isamara Medeiros. Eu sou Renan Medeiros. A minha história começa na infância, entre os 5 aos 6 anos, que eu já era uma criança muito sozinha. Aos 11 anos eu sofri um abuso sexual e esse abuso sexual ele mudou a minha vida, porque eu comecei a ter muito ódio. Eu comecei a ter ódio dos meus pais e principalmente ódio de Deus. Entre os meus 13 até os 15 anos, eu comecei a me envolver com pessoa do mesmo sexo. Eu comecei a me envolver também com as coisas góticas, até que eu me identifiquei com a bruxaria. Eu vi a bruxaria e falei, não, é isso. Se isso aqui vai contra Deus, então é isso que eu quero, porque eu tinha um ódio muito grande de Deus. Tanto que eu cheguei a fazer um pacto com uma entidade, né? Essa entidade, ela dizia que ia me trazer amor, felicidade, resultados, e eu comecei a parte de vampirismo, que foi me cortar e beber o meu sangue. Além de me mutilar, eu comecei a me sujeitar às coisas sujas, como o sadomasoquismo, né? Eu me sujeitei a isso. Eu comecei a ter relação sexual com os demônios. Eu comecei a levantar altar. Algumas pessoas pediam ajuda minha para destruir casamentos, então eu ajudei a destruir casamentos. E cada vez mais eu tentava tirar minha própria vida. Tentei tomando medicamentos, tentei me jogar de ponte, coisas assim. Eu ficava dia após dia projetando a minha morte. Até que chegou um momento, né, que eu com toda essa bagagem, eu conheci o Renan. E ele não sabia dessa bagagem, então eu peguei essa bagagem e descarreguei em cima dele. Quando eu conheci a Isa, eu não tinha ideia do passado dela, não tinha ideia de nada. E aí, em algum ponto, eu percebi que ela tinha conexão com espíritos, né? E como eu já fui, eu tava afastado da igreja, mas eu já conhecia o caminho. Eu sabia que o que ela estava fazendo era completamente contrário à coisa certa. E aí eu comecei a perceber a carga negativa que era estar com uma pessoa, porque ela era ainda mais envolvida com isso, porque ela estava numa questão de bruxaria. Ela me falou, né, dessas coisas e tal. Mas a minha mãe continuou na fé. E ela fez amizade com a Isa. A mãe dele, ela ungia, né? Ungia a comida, ungia a água, tudo ungido, tudo consagrado, né? Então a entidade que eu tinha dentro de mim se incomodava quando eu ia na casa dele. E aí nessa amizade que ela foi cultivando, ela fez o primeiro convite pra Isa ir pra igreja. E a Isa tinha preconceito com a igreja, então ela não quis. Por conta que meu coração estava nele, e eu querendo agradar ele, tanto a minha sogra, eu falei, então vou só pra agradar. Naquele domingo, eu lembro que na hora da palavra eu prestei muita atenção e eu comecei a me lembrar que eu costumava praticar aquilo. Então eu comecei a levar a sério. Aí eu cheguei pra Isa e falei, olha, a partir de hoje a gente vai namorar certo. A gente não vai praticar o que a gente vinha praticando até aqui. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, esse cara tá louco, não é possível. Porque, como é que pode? O mundo tá assim, agora ele vem querer dar um de santinho. Depois do que ele fez comigo, ele quer dar um de santinho. Na minha cabeça era uma loucura, era impossível. Ao invés de eu me entregar, não, eu comecei a ter mais resistência. E quanto mais eu tinha resistência, mais eu passava mal nas reuniões. Até que chegou ao ponto dele ver o conflito que estava tendo, né? O Espírito Santo dá direção pra ele. E ele falou, olha, pra mim não dá mais, você precisa receber o Espírito Santo. E aí foi quando ele terminou comigo. E foi assim, os 2 primeiros anos sem entrega nenhuma. Eu só ia por ir mesmo. Eu estava servindo a 2 senhores. E Deus já tinha me mostrado o que eu tinha que fazer. Eu ainda tinha imagens de entidades. Eu ainda tinha pedras que eu dedicava a entidades. E essa fogueira santa eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, de fato e de verdade. Foi quando eu falei com Deus, eu falei, se isso que está sendo pregado no altar é verdadeiro, o que esse homem está falando é verdadeiro, se o Senhor é capaz de
me tirar dessa situação, se o Senhor é capaz de tirar essa cobrança que o diabo tá fazendo da minha vida, então eu vou fazer esse tal dessa fogueira santa. E ali eu cheguei, eu falei, não, eu não quero mais servir ao diabo, não quero mais fazer as minhas vontades. E nessa fogueira santa eu peguei tudo que eu tinha, e não só o bem material, mas eu peguei a minha vida, a minha alma. Quando o pastor chamou para ir pro altar para colocar o sacrifício, na hora a entidade que estava dentro de mim, ela se manifestou com muita raiva. Eu não tinha controle sobre o meu corpo, mas eu tinha consciência do que estava acontecendo. E foi aquela luta. E o pastor chamando, você vai vir aqui. Em nome do Senhor Jesus, você vai vir aqui. E relutando. E não fui eu que coloquei, foi o próprio diabo que colocou o sacrifício no altar. E na hora que ele colocou, imediato, saiu. Eu senti aquela paz, né? Aquele peso que eu carregava por anos foi tirado na hora, foi imediato. Ali, naquela hora, eu falei, não, agora eu vou com tudo. Agora eu vou buscar o Espírito Santo. Porque eu não tenho mais nada que me condena. Não tenho pecado, não tenho culpa, não tenho nada. Agora é o momento de receber o Espírito Santo. E foi eu lembro até hoje que foi uma terça-feira. Tava muito frio mesmo. E de madrugada eu falei, não, o bispo falou que quem quer dá um jeito. Você pode receber aonde você quiser o Espírito Santo. E foi em casa, eu buscando, pedindo, clamando. Deus me batizou com o Espírito dele. E foi algo que eu falo que não transformou por dentro, ele transformou das entranhas, transformou todo o meu interior. E na hora que o Espírito Santo desceu, ele falou, Isamara, eu sou contigo. A minha mente mudou. Você sabe que é ter uma vida impura? Nasceu dentro de mim a pureza. E a pureza é uma coisa que nada desse mundo pode comprar. Nada, é só o Espírito Santo que pode dar essa pureza. Da mesma forma que eu servia ao diabo, agora eu vou servir a Deus. E agora eu quero ganhar almas, eu quero levar isso para as pessoas, né? E com essa mudança, né, ele distante de mim, o Renan, ele só foi acompanhando. Foi quando ele chegou em mim pra começar novamente a namorar. Aí eu peguei uma oportunidade, me aproximei dela, porque ali a gente já tava num nível espiritual interessante, né, que dava pra conversar, né, eu sabia que não ia rolar farpas, e aí eu conversando com ela, tal, perguntei se ela queria começar tudo de novo, né, segundos depois eu beijei. E a gente recomeçou ali, né? Dessa vez da forma certa, Dessa apresentando o pastor consagrando. Dessa vez nós fomos lá, apresentamos o namoro de novo, né? Começando da forma certa. Não demorou muito tempo, eu já pedi em casamento. As pessoas falavam, mas nossa, você teve a vida que você teve e você quer ter um casamento? E eu não me importava com a opinião das pessoas, né? Porque Deus, ele tinha me feito uma nova Isamara. Deus estava me dando aquele sonho, né? Aquela oportunidade de amar. Então foi quando veio uma outra fogueira santa. E com essa fogueira santa veio o casamento também, que era uma coisa impossível. Deus fez além do que eu imaginava. A nossa casa veio a proposta, né, da gente abrir a nossa própria empresa, que é uma empresa cinematográfica, uma empresa de dublês. Nós já fizemos várias séries, filmes, estamos no meio de um processo de um outro projeto agora, já visando os próximos, então assim, o altar não ficou devendo nada, né? Na verdade a gente sempre se sente em dívida com o altar, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, você tem que estar sempre retribuindo ali. E nosso trabalho tem sido muito elogiado porque nós temos uma coisa que a concorrência não tem, a direção de Deus. O sacrifício, ele vale a pena, porque o sacrifício é uma troca de vida. E eu troquei o altar do diabo pelo altar de Deus. Eu não me arrependo, porque Deus, cada dia mais, ele tem me abençoado. E o mais importante disso tudo é o Espírito Santo. É a vida que eu tenho, é a paz, é a pureza, é uma outra vida, completamente.